Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? Convido a igreja a abrir as vossas Bíblias, no Evangelho de João, capítulo 15, os versículos que vamos ler é o versículo 16. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Aleluia. A igreja está feliz em Cristo Jesus? Então manifesta nesta noite a tua alegria, irmão, porque nós estamos em um culto, e aonde nós nos reunimos para cultuarmos ao nome dEle, a presença dEle se faz presente em nosso meio. Amém, igreja? Vamos ler a palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Amém? Podei tomar o assento, igreja. Glorificado é o nome daquele que tem todo o poder sobre os céus e a terra. Glorificado seja o nosso Rei. Amém? Nós estamos aqui nesta noite gratos em Cristo Jesus pela sua presença já visível em nosso meio. E eu tenho a plena certeza, irmãos, que o Senhor Deus ainda fará muitas coisas nesta noite. Você crê? Se você crê, irmãos, fica glorificando a Deus e exaltando a Ele, porque Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória. Nós estamos felizes pela oportunidade. Agradecemos a Deus pela vida de nosso líder Júnior Matoso e a sua esposa, a irmã Ângela, que Deus venha os abençoar. Que Deus venha continuar guardando e dando toda a sabedoria para conduzir esta juventude, nossos companheiros, e que todos nós venhamos sempre andar segundo o proceder de Deus. Agradeço a Deus também pela presença e pela vida do pastor Adão Madeira, nosso pastor, e o pastor Paulo Figueiró. Em respeito a eles, que Deus possa sempre guardar eles e todos os obreiros desta igreja, que Deus venha abençoar. Abençoar também a vida da nossa companheira Elaine Cristina, mesmo nome da minha mãe, que Deus venha continuar lhe abençoando. Amém, irmã? Que a senhora possa continuar levando a palavra do Senhor através do louvor, aonde o Senhor Deus a conduzir. Irmãos, a palavra que o Senhor colocou em meu coração, ela é muito simples, porque a palavra de Deus é simples. E quando nós olhamos, irmãos, para este tema que foi escolhido pela liderança desta juventude, nós vemos que Deus realmente tem algo a falar aos nossos corações. E para nós entendermos, irmãos, o grande significado deste tema, nós devemos, irmãos, andar um pouco pela palavra e pela história da humanidade. Quando nós vemos, então, o nosso tema que foi escolhido pelos nossos líderes, Deus, Tu és minha escolha, usa-me. Nós vemos, irmãos, que o fato de escolhermos Deus, além da nossa escolha, existe um grande significado. Existe por trás da nossa escolha, irmãos, um significado. O porquê que nós hoje temos a escolha. Podemos escolher Deus ou escolher o mundo. Quando nós olhamos para a história, quando nós olhamos, irmãos, para o versículo que lemos, nós então começamos a entender o porquê que hoje nós temos a escolha e a opção em optar de ter Deus como o nosso Deus, ou de nós simplesmente, amados, rejeitar o nosso Deus. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, irmãos, então eu começo a entender que para Deus o homem sempre foi a sua escolha, que para Deus o homem sempre foi, irmãos, a escolha de Deus. Deus sempre nos escolheu desde os primórdios da história da humanidade. Olhamos para a Bíblia Sagrada, irmãos, nós vemos que nós sempre fomos a escolha de Deus, desde o princípio da criação da humanidade. Quando eu olho, irmãos, para o livro de Efésios, capítulo de número 1, versículo 4, eu vejo Paulo dizendo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Eu entendo então, igreja, que antes mesmo da fundação do mundo, Deus já havia nos escolhido, Deus já havia eleito o homem para ser, irmãos, então, santo e irrepreensível, sem pecado,
sem mancha, sem morte, sem sofrimento. Deus já havia nos escolhido. Você pode glorificar a Deus por isso? Você pode exaltar a Ele porque Ele te escolheu. Antes mesmo da fundação do mundo, antes mesmo, irmãos, dele formar todas as coisas, Ele já havia escolhido a vós para ser, irmãos, a sua imagem e a sua semelhança. Deus também, irmãos, nos escolheu para ser a sua imagem e a sua semelhança, para nós, homens, ser o seu espelho. Quando olhamos para o livro de Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 26 e 27, a Bíblia diz a nós, irmãos, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. 27 diz, e criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Aleluia. Nesta noite estamos aqui, irmãos, assentados nessas cadeiras confortáveis. Estamos aqui hoje, irmãos, com o propósito de glorificar e exaltar o nome daquele quem nos criou. Mas muitas vezes, irmãos, não levamos a grande importância que esta palavra tem para nós homens, para nós, irmãos, representantes de Deus na terra. Quando nós lemos, irmãos, o livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27, nós vemos o quão importante somos perante a face do nosso Criador, o quão importante somos perante a face daquele que nos criou. Nós jovens, quando nós nos detenhamos na palavra do Senhor, nós começamos a observar e começamos a ver, irmãos, quão importantes somos perante a face daquele que nos criou. Aí eu abro um parênteses, irmãos, e começo a dizer a vós, jovens, quantas vezes o inimigo, quem sabe, pregou a vós e disse que você não era nada, que você não tinha importância para este mundo, que você era insignificante para este mundo. Quantas vezes, quem sabe, o inimigo pregou a vós e começou a colocar dentro de vossos corações uma inferioridade. Quantas vezes, quem sabe, o inimigo começou a dizer a vós que vocês não tinham nada de bom e que vocês, quem sabe, não eram eleitos, não eram escolhidos, não eram, quem sabe, irmãos, a imagem e semelhança do nosso Criador. Mas nesta noite o Espírito Santo de Deus está aqui e eu posso senti-lo dentro da minha vida. E o Espírito Santo de Deus fala a nós, igreja do Senhor, nós somos imagem, nós somos semelhança. Você consegue compreender quão importante é nós sermos a imagem e semelhança do nosso Criador? Quando eu falo em imagem, irmãos, eu falo em espelho. Então, se você quer saber como Deus é, olha no espelho e vê você, irmãos, quando você se levanta pela manhã. E quem sabe o inimigo começa a pregar para você e dizer, filho, hoje tu levantou pela manhã e você vai ser uma derrota. A tua vida está indo a cabo, você está definhando, você está caindo. Aí você vai na frente do espelho, olha para o espelho. E vem aqui, irmãos, no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27. Aí você começa a ouvir Jesus Cristo reunindo Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E dizendo como é que vamos criar o homem. Aí o Senhor Deus, o Criador, diz, vamos fazer a nossa imagem e a nossa semelhança. Aramanás, tu que mandará. O leão tem a sua imagem. O boi tem a sua imagem, toda a criação tem uma imagem própria. Agora o homem tem a imagem de Deus. Você consegue compreender quão importante é ser a imagem do próprio Criador. Deus nos escolheu, irmãos, para sermos a sua imagem e a sua semelhança. Então, quando você olha para o teu irmão, tu estás vendo Deus na vida dele. Quando tu olhas para o teu próximo, tu estás vendo Deus na vida dele. Porque nós somos imagem e semelhança do nosso Criador. Sabe por que, irmãos, temos que ganhar almas? Porque aqueles que são imagem e semelhança do Criador,
Quem sabe, irmãos, vão perecer no dia do julgamento final. Quem sabe não vão ser chamados para entrar no gozo eterno, porque nós não pregamos o Evangelho. Então temos que pregar o Evangelho, temos que anunciar a boa palavra, porque nós temos que ganhar aquele que é a imagem e semelhança do nosso Criador. Nós temos que ganhar para Ele, através da pregação do Evangelho. Somos eleitos para ser imagem e semelhança do nosso Criador. A Bíblia nos diz, irmãos, também que o Senhor nos escolheu. E o Senhor nos escolheu para sermos alma vivente. Deus pôs em nós, irmãos, a vida. E Ele soprou em nossas narinas o sopro da vida. O sopro de Deus estava no homem. A Bíblia diz, irmãos, que Deus também escolheu para nós estarmos a um nível superior de toda a criação. Deus criou todas as coisas. Deus criou tudo aquilo que nós compreendemos e vemos. Mas quando Deus criou o homem, Ele criou, irmãos, a um patamar acima. Porque Ele nos criou para sermos a sua imagem e semelhança. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, irmãos, eu vejo que também Deus nos escolheu para nós sermos casa e morada do seu Espírito. Quando eu olho, irmãos, para o livro de Coríntios, capítulo de número 3, versículo 16 e 17, eu vejo a Bíblia nos dizendo: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Paulo está perguntando aos coríntios: não sabeis vós que vós sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Nesta noite eu te pergunto: você ainda sabe que o Espírito de Deus habita em vós? Você ainda, irmão, sabe que você é casa, que você é templo, que você é morada do próprio Espírito de Deus, e em nós Ele habita, irmãos, nós somos casa. Nesta noite o Espírito Santo de Deus, Ele quer fazer nós lembrar que nós somos casa, que nós somos morada, que nós somos, irmãos, residência viva do Espírito Santo de Deus. Tu podes glorificar a Ele por isso, igreja. Tu podes exaltar ao nome dEle, porque tu és casa e em vós habita o Espírito de Deus. E por sermos casa e morada do Espírito Santo de Deus, nós temos que zelar este corpo. Nós temos que preservar este corpo. Nós temos, irmãos, que zelar, porque somos templo do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Quem sabe você olha para você, irmão, e você não se valoriza. Quem sabe o inimigo consegue pregar para você que você não é nada. Eu quero dizer nesta noite que tu és casa, e em vós habita o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Tu consegues compreender, igreja, consegues entender a grandiosidade de ser casa, de ser morada, de ser templo do Espírito Santo de Deus. Mas em tempos em que estamos vivendo, precisa, irmãos, muitas vezes, que esta casa seja reconstruída, que esta casa seja edificada, que esta casa seja colocada de pé, para que o Espírito Santo possa habitar em nós. E nesta noite o Senhor Deus quer que nós venhamos compreender que Ele nos escolheu desde a fundação do mundo, que Ele nos elegeu desde o princípio, mas de nós escolhemos Deus. E a escolha do homem sempre foi Deus. Quando eu olho, irmãos, para Deuteronômio capítulo 7, versículo 6, eu vejo que Deus nos escolheu também para sermos o seu povo. A Bíblia nos diz em Deuteronômio capítulo 7, 6, porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fostes o seu próprio povo, de todos os povos sobre a terra, de todos os povos que há na terra. O Senhor nos elegeu, o Senhor nos escolheu para ser o seu povo. Eu quero dizer à igreja aqui nesta noite, nós somos cidadãos brasileiros. Mas, irmãos, espiritualmente nós não somos brasileiros, somos celestiais. Somos povo e nação santa, eleita, escolhida por Deus. Somos o povo de Deus. Ele nos escolheu dentre muitos para ser o seu povo. Tu és povo de Deus. Tu és nação de Deus. Tu és eleita de Deus.
Nós somos nação de Deus. E por mais que os governantes tentam conduzir-nos, amados, e isto até é bíblico, porque nós temos que ter os nossos governantes, mas nós temos um general, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que está acima de todas as coisas. Ele é o nosso Rei e nós somos a sua nação, o seu povo. Então Deus nos escolheu também para ser o seu povo. E como povo seu, quem nos conduz é Ele. Quem nos direciona é Ele. As leis que servimos é dEle, por mais que temos que obedecer às leis dos homens, mas as nossas leis são dEle. É Ele quem dita, irmãos, a palavra final. Nós somos povo e nação de Deus. Ramanastu que mandará. Quando olhamos para a atualidade, irmãos, vemos que o mundo jaz no maligno. Que leis estão sendo criadas para que venham, irmãos, ser introduzidas até mesmo nas leis da igreja. E que venham distorcer, irmãos, a verdade que pregamos. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que nós somos nação de Deus, povo de Deus, escolhidos por Deus. Então nós temos que estar, irmãos, meditando na Bíblia, vendo a Bíblia, seguindo a Bíblia, ouvindo a Bíblia, guardando os mandamentos de Cristo, porque Ele é o nosso Rei, e nós somos a sua nação, nós somos o seu povo. Você pode glorificar a Deus por isso. Deus está aqui nesta noite, e Ele deseja falar com o seu povo, e Ele deseja ouvir a tua voz. Aleluia. Quando olhamos, irmãos, para o livro de Salmos, capítulo 33, e versículo 12, vemos que a Bíblia nos diz: bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Tu és bem-aventurado. Glorificado é o nome do nosso Deus. Tu és um bem-aventurado, porque o Senhor nos escolheu para ser o seu povo. E se nós o escolhemos para ser o nosso Deus, o Senhor Deus vai nos conduzir, vai nos abençoar e vai estar sempre à nossa frente, direcionando e nos guardando. Mas quando eu vejo, irmãos, a história da humanidade, eu vejo também que Deus nem sempre foi a escolha do homem. Quando eu olho, irmãos, para a Bíblia Sagrada, eu vejo em Gênesis capítulo 3, versículo 8 e 12, que Deus nem sempre foi a escolha do homem. Quando eu contemplo, irmãos, a história da humanidade, eu vejo que Adão, irmãos, lá no capítulo 3 de Gênesis, no versículo 8, Adão começa a trocar Deus por outras coisas. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, irmãos, eu vejo que Deus os criou perfeitos. Eu vejo que Deus os criou sem pecado. Eu vejo que Deus, irmãos, implantou um mundo perfeito. Não havia pecado, o pecado não havia sido descoberto. O homem vivia, irmãos, segundo o coração de Deus. O homem vivia segundo a vontade de Deus. Nós éramos conduzidos pelo nosso Deus. E tudo que Deus falava, nós ouvíamos e obedecíamos. E Deus colocou a sua lei, irmãos, sobre a terra. E disse ao homem que nós não poderíamos comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Apenas daquele fruto não poderíamos comer. Mas o homem, irmãos, foi tentado pela serpente. E a Bíblia nos diz, irmãos, que Adão, então, ouvindo a sua mulher, que foi seduzida pela serpente, a Bíblia nos revela que o homem, então, começou a colocar no seu coração a intenção de trocar Deus. E quando olhamos para o versículo 8 ao versículo 12, nós vemos que Adão, irmãos, ele troca Deus. Ele troca o seu Criador pelo pecado. A Bíblia nos diz, irmãos, que a serpente engana Eva. E Eva, irmãos, seduz o seu marido. E ambos pecaram perante a face do seu Criador. E o homem, então, trocou o seu Criador pelo pecado, trocou o seu Criador pelo engano, trocou a vida pela morte. A Bíblia nos revela, irmãos, que a primeira escolha que o homem fez foi trocar o seu Deus pelo pecado. Quando olhamos para Gênesis 8 e 12, nós vemos que Adão troca então Deus pelo pecado, troca a presença de Deus pelo pecado, troca a vida eterna pela morte, escolhe o pecado e não a obediência. O homem então rejeita Deus.
Deus. E por ele rejeitar Deus, irmãos, fazendo a sua escolha, ele teve que se esconder de Deus. E a Bíblia, irmãos, nos revela que quando Deus chegou para procurar o homem no jardim do Éden, Deus, ele começa a contemplar a criação e ele não encontra a sua criação, ele não encontra o homem no jardim, e ele clama e chama por Adão. E onde estava Adão? Adão estava escondido, porque ele havia escolhido o pecado, porque ele havia descoberto o pecado, porque a vergonha jaz no seu coração, porque a vergonha já havia tomado conta da sua alma, porque ele havia, irmão, já sido descoberto, e ele percebeu que estava nu, porque ele havia feito uma péssima escolha. Aleluia! Deus te escolheu desde o princípio. Deus te escolheu desde a antiguidade, antes mesmo dele criar todas as coisas. Mas o homem, na primeira oportunidade, ele troca Deus pelo pecado. Ele não escolhe obedecer Deus, mas escolhe, irmãos, conhecer o pecado. E a Bíblia nos diz, irmãos, que a história da humanidade segue. E essa história, irmãos, ela vai se afunilando cada vez mais. E nós vemos, irmãos, que o homem vai se distanciando cada vez mais do seu Criador. Quando nós olhamos, irmãos, então, o decorrer da história, vemos que Adão, então, ele gera filhos. E os seus filhos, irmãos, Caim e Abel, eles nasceram. E a Bíblia nos diz, irmãos, que em Abel habitava o Senhor. Abel cultuava o Senhor. Mas em Caim, irmãos, o Senhor não conseguia habitar. Em Caim o Senhor não conseguia operar. E quando ambos iam cultuar o Senhor, o culto de Abel, irmãos, o Senhor recebia. Mas o culto, irmãos, de Caim o Senhor rejeitava, porque via o seu coração. E a Bíblia diz, irmãos, que então é cometido o primeiro homicídio. E morrendo Abel, irmãos, morre o culto ao Senhor. Morrendo Abel, irmãos, permanece apenas Caim. Então eu contemplo na Bíblia Sagrada que o culto ao Senhor foi exterminado. Abel, o único crente da história, ele morre, foi morto pelo seu irmão, então o culto também morre com ele. E nós vemos, irmãos, que o homem passou a se distanciar cada vez mais do seu Criador. E quando contemplamos, irmãos, o decorrer da história, nós vemos que Adão, então, aprove a ele ter um outro filho. E a Bíblia nos revela, irmãos, que Adão, com a sua esposa Eva, ele teve agora 7. E de 7, irmãos, nasceu Enos. E quando nós olhamos para a história, irmãos, nós vemos que em Enos brota um sentimento de começar novamente a cultuar o Senhor, o seu Criador. Em Enos começa a brotar um sentimento de voltar a reverenciar o seu Criador, de voltar a cultuar o seu Criador. Então Enos inicia, irmãos, a fazer o culto público. E Enos, irmãos, começa a motivar a humanidade para voltarem a adorar ao Senhor, para voltarem a escolher ao Senhor. Quando eu olho para esta história, eu vejo, irmãos, que muitas vezes tem que renascer no meio da igreja Enos, tem que muitas vezes ser levantados no meio da igreja Enos. Sabe por que eu falo isto, irmãos? Graças a Deus que aqui nós temos a presença do Espírito Santo de Deus. Mas falando em igreja, irmãos, no geral, nós vemos que o culto ele foi exterminado. Nós não vemos mais o nome do nosso Senhor ser glorificado. Nós não vemos mais o nome do nosso Senhor ser cultuado. Deus precisa levantar Enos novamente. Deus precisa levantar novos Enos para que o culto do Senhor seja restaurado e para que a igreja mundial volte a glorificar o nome do seu Criador. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. E quando eu olho, irmãos, para a palavra do Senhor, eu vejo que então, em Enos, o homem começa a cultuar a Deus. Mas a Bíblia nos revela, irmãos, que isso não durou muito tempo. E quando nós olhamos para Gênesis 6, 5 e 7, Deus, irmãos, então, por haver os filhos de Sete, a descendência de Sete, que era chamada de filhos de Deus, por haver os filhos de Sete, irmãos, se juntado com os filhos dos homens, que eram a descendência de Caim. A Bíblia diz, irmãos, que então os filhos de Deus, casando-se com as filhas dos homens, o mundo se corrompe. E novamente
a criatura se afasta do Criador. Novamente o homem, irmãos, ele esquece-se de Deus. E o culto que Enos havia iniciado e voltado a glorificar o Deus, o Criador de todas as coisas, ele é novamente exterminado. E a Bíblia nos mostra agora um quadro muito horrível e muito terrível, irmãos, da criação. Quando nós olhamos para Gênesis 6, 5 ao 7, nós vemos que o Criador, o Deus Todo-Poderoso, ele olha para a terra e ele não contempla um justo sequer. Nós vemos que Deus olha para a humanidade e não consegue achar um justo sequer. Então nós vemos, irmãos, que lá no versículo 5 ao 7, Deus, ele coloca no seu coração um sentimento, irmãos, de exterminar com a humanidade. Ele coloca no seu coração um sentimento de aniquilar toda a criação. Ele coloca no coração dele um sentimento de acabar com a humanidade, porque ele olhava para a terra, ele só via violência. Ele olhava para a terra e ele só via maldade. Ele olhava para a terra e ele só via prostituição, só via a corrupção do homem, a corrupção da raça humana. Aí Deus olha para a terra, não encontra um justo sequer, e ele diz: eu vou destruir a humanidade, eu vou aniquilar com toda a criação, eu vou destruir tudo aquilo que eu criei, porque o homem se corrompeu, o homem não me escolheu, o homem escolheu o pecado. Então Deus desistiu da humanidade e colocou no seu coração destruir-nos. Mas a Bíblia diz, irmãos, que ele vê em um homem chamado Noé o coração reto, e que por Noé, irmãos, nós não fomos aniquilados da terra. Aí, amados, a história continua. E então, amados, Deus, por Noé, mantém a existência da humanidade. E todos conhecem, irmãos, a história. Veio o dilúvio, todos foram mortos. Mas Deus, irmãos, manteve aqueles que estavam na arca, Noé, os seus filhos, a sua família, as suas noras, e um casal de cada espécie de ser vivo dos animais. Deus mantém a humanidade porque Deus sempre nos deu uma segunda chance. Deus sempre, irmãos, amou a humanidade aos pontos de voltar atrás da sua decisão. Deus coloca no seu coração em aniquilar o homem por causa do pecado. Mas quando ele olha, irmãos, e encontra um justo, ele volta atrás, porque o seu amor para com nós, para com o homem, era muito grande. Quando ele nos fez, irmãos, ele colocou tudo que ele tinha de melhor na nossa alma, na nossa vida. Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Ele nos amou, irmãos, desde o princípio. Mas a humanidade continua a se corromper. E quando então, irmãos, o dilúvio baixa, o homem então sai da arca. Deus faz um concerto com Noé e promete que nunca mais exterminaria sobre a terra a humanidade com o dilúvio. Coloca, irmãos, o seu sinal nos céus, e assim continua a história da humanidade com Deus. Mas nós vemos, irmãos, que não durou muito. Foi de Noé até Juízes. Quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vemos que o povo, irmãos, ele começou a servir a Deus. E Deus, no novo concerto, ele começa, irmãos, a ter então espaço entre o coração do homem. Aí nós vemos Deus levantando Abraão, fazendo a ele uma promessa. Nós vemos Deus levantando o seu filho Isaque e cumprindo a sua promessa. Nós vemos, irmão, Jacó e seus filhos. Nós vemos, irmão, José sendo uma bênção. Nós vemos toda a história decorrer, irmãos. Nós vemos eles sendo escravizados pelos egípcios. E quando saem do Egito, Deus, irmãos, foi com eles. Deus era com o seu povo. Deus estava no meio do seu povo. E por mais que eles se desviassem, eles voltavam, irmãos, e faziam um novo concerto com Deus. Agora, quando nós olhamos no livro de Juízes, capítulo 2, versículo 10, nós vemos, irmãos, que Josué agora morre. E a Bíblia, irmãos, começa a nos revelar novamente uma decadência da raça humana, um afastamento do ser humano, do seu Criador. Nós contemplamos em Juízes, irmãos, que a Bíblia nos diz: morrendo Josué, morre com ele toda a história. Morrendo Josué, morre com ele, irmãos, toda a ligação que o homem tinha com Deus. E o povo de Deus esquece-se da história de Deus. O povo esquece do que o Senhor fez no deserto. O povo se esquece de como Deus foi com eles e os libertou e os fez
palmilhar pelo deserto, guardando os seus pés, que nem as suas roupas envelheceram, matando a sua fome e a sua sede. E o povo se esqueceu de tudo isso. E a Bíblia começa a nos mostrar, irmãos, que o povo começa a afastar-se de Deus. Mas eu quero continuar, irmãos, no meu raciocínio. Então nós vemos que em Juízes, irmãos, o povo começa a se afastar. E a Bíblia nos mostra, irmãos, que o povo começa a padecer, sendo escravo de outras nações. Aí nós vemos, irmãos, Deus levantando os juízes. Nós vemos Deus levantando Sansão. E Sansão foi levantado, irmãos, como um homem forte, para julgar o povo de Deus, para julgar a humanidade, para julgar o povo do Senhor. E quando eles eram oprimidos, Deus levantava um juiz, e aquele juiz julgava o povo de Deus, e Deus novamente se fazia presente no meio do povo seu. E quando nós olhamos para a pessoa de Sansão, nós vemos que ele foi um homem, irmãos, escolhido por Deus, íntegro. Mas quando eu olho, irmãos, em algum momento da vida de Sansão, Sansão passou de ter segredos com Deus para ter segredos com uma prostituta. Passou, irmãos, de sua vida com comunhão com Deus para ter comunhão com mulheres estranhas. E neste momento Sansão perde a intimidade que tinha com Deus. Neste momento Sansão perde o temor que ele tinha com Deus. E a Bíblia nos mostra, irmãos, que Sansão cai. E a Bíblia nos mostra, irmãos, que muitas vezes o homem não escolhe Deus. Sansão tinha o propósito de Deus sobre a sua vida, mas em algum momento ele escolhe o pecado. Os seus olhos são arrancados. E quando ele diz, agora levantar-me-ei e sairei contra o meu inimigo, a presença de Deus já havia saído de sobre a sua vida. E nós vemos, irmãos, poderíamos aqui ficar meditando em muitos que Deus levantou, mas em algum momento eles trocaram a comunhão com Deus, a presença de Deus, pelo pecado. Quando eu olho para a vida, irmãos, de Davi, o homem que me inspirou, o homem, irmãos, a qual a primeira mensagem que eu preguei foi sobre este homem, Davi. Eu vejo que Davi era um homem segundo o coração de Deus, que Davi era um homem, irmãos, temente a Deus, e Deus o escolheu na sua humildade, ainda na sua juventude. Mas Davi, irmãos, ele foi um homem segundo o coração de Deus, guerreou, pelejou, venceu batalhas. Ele não aceitava o opróbrio sobre o povo de Deus, ele não aceitou a afronta do inimigo sobre Deus, e Deus foi vitorioso com ele, abençoou ele, cortou a cabeça do gigante, tirou o opróbrio do inimigo para com o povo de Deus. Foi um homem vitorioso, mas em um momento da história, Davi afasta-se de Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que ele começou a não zelar pela sua vida, pela sua comunhão com Deus. E passeando um dia no seu palácio, ele avista uma mulher, e ela era bela aos seus olhos. E a Bíblia diz, irmãos, que Davi a desejou, que Davi a convidou para a sua casa, que Davi dormiu com ela, que Davi adulterou com ela. E a Bíblia diz ainda mais que Davi, irmãos, mandou matar o seu marido. Foi um homicida. E nós vemos, irmãos, o homem novamente se afastando de Deus. O homem segundo o coração de Deus teve um momento da sua vida que ele troca Deus, que ele troca a presença de Deus pelo pecado. E nós vemos, irmãos, o decorrer da história, que todo homem que o Senhor levantava, em algum momento, ele era vencido pelo pecado. E ele manchava as suas vestiduras, ele manchava a sua vida, a sua relação com Deus. E do que é que a humanidade precisava? Aleluia! O que é que nós precisávamos? O que é que era necessário fazer para que nós voltássemos a ter comunhão com Deus? Para que nós voltássemos a ter esperança em Deus? Para que nós firmássemos a nossa caminhada com Deus? Aleluia! A humanidade precisava ser salva. Está me entendendo, igreja? Nós precisávamos ser salvos. Nós precisávamos ser justificados. Nós precisávamos ser alcançados por uma salvação maior. Nós precisávamos ser lavados no sangue do Cordeiro. Precisávamos ser justificados.
nós precisávamos de justiça. E para nós sermos salvos, nós precisamos que alguém morresse por nós. Hoje comemora-se a Páscoa. Eu não sei para você, irmão, mas para mim, parece que há uns anos atrás, irmãos, nós dávamos mais importância a esta data. Nós éramos sensibilizados pelo sacrifício de Jesus. Hoje passa-se a Páscoa. E nós voltados, irmãos, à nossa vida cotidiana. Nós voltados, irmãos, ao nosso trabalho, aos nossos afazeres. Muitas vezes passa a Páscoa e nós, irmãos, não damos tanta importância como dávamos no passado. Mas a humanidade precisava ser salva. A humanidade precisava, irmãos, ser alcançada com salvação. E nós vemos que então Deus nos escolhe para sermos salvos. 2 Tessalonicenses 2:13. Mas devemos sempre dar graças a Deus, por vós, irmãos amados do Senhor, por ter Deus elegido a vós, desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Deus te escolheu para a salvação. Deus nos escolheu para a salvação. Tu consegues entender? Consegues compreender? Desde o princípio, o homem não escolheu a Deus. Desde o princípio, a humanidade rejeitou o seu Criador. Desde o princípio, a humanidade virou as costas para Deus. Mas em um momento em que nós não tínhamos mais saída, em um momento em que Deus havia levantado tantos homens para provar para o inimigo que eles poderiam vencer sim, sendo justos, sendo prudentes, vencendo o pecado, vencendo, irmãos, todas as tentações, mas sempre o homem caía, o homem era vencido pelo diabo. Então Deus precisava nos salvar, Deus precisava nos justificar, e veio então o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele veio para a terra com o propósito de nos salvar, com o propósito de nos justificar, e hoje nós, irmãos, temos que glorificar a Ele, porque Ele nos salvou. Ele te salvou. Nos últimos dias, amados, Deus vem comovendo meu coração com isso. Muitas vezes, irmãos, nós temos esquecido da mensagem da cruz. Temos esquecido que houve um homem que foi santo e irrepreensível, que venceu todo o pecado, que cumpriu toda a lei e que morreu por mim e por você, para nos devolver a comunhão com Deus. Que mandará. Era managasumi que antouva nagashai. E quando nós vemos a Bíblia Sagrada, nós percebemos que era necessário que nós fôssemos salvos. Isaías capítulo 53, quero apenas, irmãos, ler com a igreja. Livro do profeta Isaías, se você quiser abrir a tua Bíblia, abra comigo, em Isaías, capítulo 53, versículo, irmãos, de número 3. Quem é que nos salvou? Isaías profetizou. Isaías, irmãos, profetizou que ele, aquele que era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos.
Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante o seu tosquiador, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi contado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Aleluia! Nós precisávamos ser salvos, e aquele quem veio para nos salvar, nós o rejeitamos. Aquele quem veio para morrer na cruz do Calvário, o homem virou as costas para este, e poucos foram alcançados pela salvação de sua pregação, porque o homem o rejeitou. E naquele dia, quando Cristo morreu, foi crucificado, suas mãos foram pregadas na cruz, os seus pés também foram pregados na cruz. A Bíblia mostra, irmãos, que estava ele no meio de dois malfeitores. E quando aqueles dois malfeitores estavam no seu lado, um disse: tira-te daqui, livra-te a ti e livra também a nós. Se tu és o Messias, nos salva. Aí o outro olha para ele e diz: este homem não é merecedor de estar aí, mas nós sim somos merecedores de estar aqui. Ele não merecia estar aqui. Tu consegues compreender isto, igreja? Não era para ele estar lá, era para eu estar lá. Não era para Cristo morrer na cruz, era para nós morrer na cruz. Mas ele morreu, sendo justo. A humanidade precisava ser salva. Mas esta noite, irmãos, eu quero compartilhar com vocês. Nós fomos salvos. Toda mancha foi limpa. Fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. Fomos justificados. Foi devolvido a nós, irmãos, a nossa intimidade com Deus. Foi devolvido a nós, irmãos, a nossa ligação com Deus. E a nós cabe escolher. E nesta noite eu quero convidar a vós para tomar a sua decisão. Para escolher, irmãos, em servir a Jesus. Ou em servir, irmãos, ao mundo. Em servir a Jesus em todo o tempo. Ou em algum momento trocar Ele pelo pecado. Nós temos, irmãos, esta decisão. Deus nos deu novamente o livre-arbítrio. E sabe o que significa isto? Nós escolhemos em servir a Jesus em todo o tempo. Ou escolhemos em optarmos em vivermos uma vida de pecado. Aleluia. Aleluia. Glorificado é o nome do nosso Deus. Naquele dia, irmãos, aquele malfeitor que reconheceu que ele não era digno de ser morto, porque era um homem justo, era um homem que nele não havia pecado algum. Ele disse para Jesus: se o Senhor lembrares de mim, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Aquele malfeitor optou e escolheu por Jesus. Aí Jesus olha para ele e diz: hoje mesmo, quando entrares lá, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Esta é a escolha da humanidade. Nós hoje temos, irmãos, que escolher em seguir a Jesus ou em virar as costas para o nosso Cristo. Em obedecer a sua palavra ou em desobedecer, servindo ao pecado. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo, irmãos, no livro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Josué optou em servir o Senhor. Porém, se parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nesta noite eu te pergunto, a escolha tua, homem de Deus, como homem de família, é que a tua casa sirva ao Senhor. Se nesta noite a tua escolha é esta, bem-aventurado tu és e a tua família também, porque tu escolheste servir ao Senhor. Mas se nesta noite a tua escolha não é servir ao Senhor, pobre homem somos, porque, amados, a nós é dado dois caminhos. Josué optou em servir ao Senhor. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, irmãos, eu vejo que a nós é dado, irmãos, uma decisão. Quando eu olho, irmãos, para Sadraque, Mesaque e Abednego,
Agora falando diretamente aos jovens, eu vejo que a eles, irmãos, foi colocado um banquete. Eu vejo que a eles foi colocado, irmãos, leis que eles deveriam de cumprir, estando eles, irmãos, em uma cidade estranha, num reino estranho, servindo, irmãos, a um rei estranho. Mas eles colocaram em seus corações o desejo de servir ao Senhor. E Daniel, irmãos, colocou no seu coração a intenção: eu não me contaminarei. Sabe qual é a palavra que Deus tem para os nossos corações nesta noite, jovens? É que nós estamos vivendo em um mundo estranho. Estamos vivendo em um mundo pecaminoso. Mas Deus, Ele quer que nós venhamos ter, assim como Daniel teve, uma posição de crente, uma posição de servo, e colocar em nossos corações o desejo de não nos contaminarmos. Nesta noite, Deus quer que nós venhamos decidir em servir a Ele, ou em desobedecer a sua palavra. Que nós venhamos ser como José foi no Egito. José colocou no seu coração a intenção de jamais magoar o Senhor, e de jamais, irmãos, abandonar a sua comunhão com Ele. José colocou no seu coração o desejo de servir ao Senhor, e foi colocado a ele, irmãos, a oportunidade de adulterar com a sua senhora, com a mulher de Potifar. Mas José olha para ela, e Deus falou mais alto no seu coração. Quando nós temos temor, irmãos, não importa qual é o prato que o inimigo coloque na nossa frente, nós optamos em servir ao Senhor. E José fugiu da presença daquela mulher, mas manteve a sua comunhão com Deus. E Deus o colocou no trono. E Deus cumpriu na sua vida o propósito que Ele havia um dia dado a José em sonhos. Sabe o que eu quero dizer para você, jovem, com isso? É que se nós mantivermos a nossa comunhão com Deus, e a nossa obediência for a Deus, nós, irmãos, chegaremos aonde o Senhor Deus um dia prometeu que nos colocaria. Agora, se nós escolhermos o pecado, certamente o Senhor não poderá nos usar. Nesta noite, irmãos, eu quero te convidar a se colocar de pé. Eu convido a vós para se colocar em pé. E eu te pergunto, qual é a tua escolha? Neste tempo do fim, ante a última trombeta, o que é, irmãos, que nós escolhemos como crentes, como homens de Deus que somos? Escolhemos servir a Deus, ou escolhemos, irmãos, em virar as costas para Deus? Escolhemos em servir a Deus em todo o tempo, ou escolhemos em fazer como fez o homem em toda a história da humanidade, em fugir da presença de Deus, em trocar a comunhão com Deus pelo pecado? Deus, Ele quer que nós venhamos manter a nossa salvação garantida. Como falou nesta tarde o pastor Assis, Ele quer que nós venhamos primeiramente se preocupar com a nossa salvação, ganhar todos os dias a nossa salvação, o direito de nós um dia irmos morar com Cristo. E é uma batalha constante, é uma guerra constante, mas o Senhor Deus está aqui, Ele vive para todos sempre. Glória seja dada ao seu nome. E nesta noite eu te pergunto, qual é a tua escolha? Qual é a tua escolha como servo de Deus? Qual é a tua escolha como jovem crente em Deus? O que é que tu escolhes? Quem sabe você vem vivendo momentos difíceis. Quem sabe por algum momento o inimigo tem conseguido te afastar da presença de Deus. Mas esta noite o Senhor Deus nos chama e Ele pergunta a nós, qual é a nossa escolha? Nós optamos em servir ao Senhor, escolhemos em estar na presença de Deus, ou vamos fracassar, irmãos, e largar a nossa cruz? Sabe o que é que o inimigo mais quer nesses últimos dias? Ele quer que nós venhamos entregar as pontas e largar a nossa cruz. Ele quer que você, jovem, venha desistir em algum momento, e desistir da salvação, e desistir de servir o Senhor, e desistir de agradar a Deus, e desistir do Senhor Deus, e não escolher mais Ele para ser o teu Senhor. Mas essa noite o Senhor Jesus Cristo vive, Ele é maior, e eu te convido você, que quem sabe ainda não aceitou a Jesus Cristo, nesta noite Deus coloca uma oportunidade para vós. E se você quer vir até aqui na frente, entregar a sua vida a Ele, Jesus Cristo te chama.
Hoje é o dia em que Ele te chama para a salvação. É um dia em que Ele te chama e você tem a escolha por Deus. Escolha em servir a Jesus. Ele morreu na cruz do Calvário para te salvar. Ele morreu na cruz do Calvário para te justificar. Escolha Deus esta noite. Tem alguém aqui que quer aceitar a Jesus Cristo? Eu te convido para você fazer um sinal. Ou passar aqui na frente, eu vou estar orando por você. Aleluia. Se tem alguém que quer aceitar a Jesus, você tem hoje a oportunidade, meu irmão. Jesus é a melhor escolha que nós podemos fazer. Eu fiz esta escolha, irmãos, há muito tempo na minha vida. E até hoje eu não me arrependo. Jamais passou pela minha mente o desejo de abandonar a caminhada com Cristo. Jamais passou pela minha cabeça o desejo de um dia sair dos caminhos do Senhor. E hoje eu posso glorificar a Deus porque Ele tem feito grandes coisas na minha vida e na vida da minha família. Eu posso glorificar a Deus porque os meus olhos já viram o Senhor Deus operar grandes coisas na vida, irmãos, de muitos homens e mulheres de Deus. E a melhor escolha que nós podemos fazer é estar diante do Senhor. Eu quero orar com você que quem sabe está fraco. Quem sabe nesta noite o Senhor Deus falou contigo através desta palavra. E quem sabe nos últimos dias a escolha sua não tem sido em agradar ao Senhor Deus. Quem sabe a tua escolha não tem sido em servir a Deus. E quem sabe em algum momento da tua vida tu tens trocado Deus pelo pecado. Tu tens trocado Deus por alguma coisa que te acate, que te chame a atenção. Mas o Senhor Deus está aqui nesta noite, Ele quer renovar a tua comunhão com Ele. Ele quer renovar a tua vida com Ele. Ele quer renovar os teus propósitos. O Senhor jaz para vir buscar a sua igreja. E nós temos que estar firmes, agarrados, irmãos, com Ele. Fixados na rocha, mantendo a nossa salvação garantida. E nesta noite o Senhor Deus quer te abençoar, quer te ajudar, quer colocar dentro de vós uma alegria imensa e que você venha servir ao Senhor com uma alegria. Se você quer nessa noite passar aqui na frente e quer dizer ao Senhor Deus, Tu és a minha escolha, eu estou te esperando aqui, meu irmão. Vem aqui, nós vamos já orar, nós já vamos glorificar a Deus, exaltar a Ele. Se você quer nesta noite que Ele venha ser na tua vida e quer reconhecer que Ele é a tua escolha, e que você realmente reconhece que precisa de um renovo espiritual, venha à frente. Aqui está, irmãos, uma mulher, um homem de Deus que reconhece que Ele é, que reconhece que precisa mais do Senhor. Não tem mais ninguém. Estamos todos já abastados. Estamos todos já, irmãos, satisfeitos de Deus. Se mais alguém quer passar aqui na frente, nós já vamos orar. E você quer optar em dizer nessa noite, Deus, Tu és a minha escolha nesse tempo do fim. Eu não largo a minha cruz. Eu não largo do Senhor. Por mais que eu esteja, quem sabe, fraco, o Senhor me fortalece. Eu preciso estar na Tua presença, Senhor, a cada dia mais. Nós vamos orar então com esses que aqui estão. A igreja esteja com as suas mãos levantadas. Aleluia. Ramas, torome, candará. Aleluia. Glorificado seja o Senhor. Eu peço por gentileza, se a juventude já está por bem descer. Eu queria orar com vós, aqui embaixo. Se a juventude preferir descer aqui embaixo, eu queria orar com vós. O Senhor Deus quer nos abençoar. O Senhor Deus quer encher as nossas vidas com o seu Espírito, com a sua graça. Nós precisamos colocar as nossas vidas diante do altar. Deus quer que nós venhamos neste tempo, irmãos, colocar as nossas escolhas todas em Deus, colocar a nossa vida em Deus. Então eu quero orar com você. Aleluia. Aleluia. Quem sabe o inimigo tem pregado para vós que o Senhor Jesus não é a melhor escolha para você, que o Senhor Jesus não é a melhor escolha. Quem sabe tem colocado no teu coração o desejo de sair dos caminhos do Senhor. Eu não conheço a tua vida, eu não conheço a tua história, eu não conheço o teu dia a dia, mas o Senhor conhece. Mas esta noite Deus coloca uma oportunidade sobre as tuas mãos.
Deus quer abençoar a tua vida.